Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor. Amém, irmãos? Bom dia, povo de Deus. Bom dia, povo de Deus. Paz seja com todos, amém? Aleluia. Amém, alegria do Senhor, nossa força. Nós louvamos aqui nessa manhã, amém? Amém, Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 8, verso 31. Então vamos ler juntos. Então, começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Aleluia. Vou ler de novo, irmãos. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias aleluia, Deus, obrigada, obrigada, Senhor, por essa manhã, obrigada, Pai, por esse culto, obrigada, Pai, pela chuva, obrigada, Pai, por todas as coisas que o Senhor tem feito, Pai, por todas as coisas, Senhor, que o Senhor ainda vai fazer, Pai, nas nossas vidas, Deus. O Senhor não tem limites, Deus, para agir na nossa vida, Pai, na nossa casa, na nossa família, Senhor. Independente de qualquer circunstância, independente de qualquer situação, o Senhor é Deus. O Senhor é Deus, o Senhor que governa, Pai, a nossa vida, o Senhor que governa a nossa igreja, o Senhor que governa a nossa casa, a nossa nação, o mundo, Pai. O mundo, Deus, está nas Tuas mãos, Deus. E nós Te glorificamos, nós Te exaltamos, Deus, pela Tua palavra, que é viva e eficaz, mais cortante e penetrante que faca de 2 gumes. Fala conosco, Deus, fala comigo, fala com a Tua igreja, Senhor. Precisamos ouvir a Tua voz, Deus. Aleluia. Podem se sentar, queridos. Aleluia, aleluia. Que palavra maravilhosa. De Gênesis a Apocalipse. Eu quero ler 1 Coríntios também. 1 Coríntios 12, 25. Qual que é o tema do nosso ano? Qual que é o tema, amados? Unidade. 1 Coríntios 12, 25. Para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Irmãos, eu vou ler algumas coisas aqui sobre unidade. Biblicamente falando, o que é unidade? Harmonia, vínculo espiritual entre os cristãos. É um conceito fundamental da fé cristã que transcende diferenças culturais, sociais, doutrinárias. A unidade é um dom do Espírito Santo. Então, se não temos comunhão, se não temos unidade, precisamos buscar do Espírito Santo. A divergência
Há divergência? Você chegou aqui, olha, eu orei por você. Eu orei por cada um de vocês que estão aqui nessa manhã. Eu falei, Deus, eu sei, Senhor. Choveu quase a noite toda, não foi, irmãos? E eu falei, Senhor, leva os teus filhos, Pai. Leva, Senhor, cada um dos teus filhos. Dá ânimo, Senhor. Dá ânimo, Pai. Que eles possam acordar, mesmo com essa chuvinha gostosa. A cama gostosa, aconchegante. Leva, Pai. Leva os teus filhos, Senhor. Dá ânimo. E eu tenho certeza que aqui tem pessoas que falaram assim, ah, Deus, eu não vou não. Eu vou ficar aqui. Está gostoso? E aí o Espírito Santo tocou e falou assim, você vai. Você vai. E você levantou e veio. Não foi você não. Foi o Espírito Santo de Deus. E talvez, irmãos, você olhe para um irmão, para alguém que você conheça. A gente, quando não tinha conhecimento, presta atenção, quando a gente não tinha conhecimento da palavra, quando a gente não tinha conhecimento das coisas do Senhor, a gente falava assim, não, meu anjo não bateu com fulano, meu santo não bateu com ciclano. Ou era o anjo que não bateu, ou era o santo que não bateu. Era assim ou não era, irmãos? Era. Fala assim, era. Em nome de Jesus, era. Porque quando a gente tem o Espírito Santo, quando a gente começa a ter entendimento da palavra, e quando a gente tem um entendimento do que é unidade. Unidade, irmãos. Quando a gente olha para alguém e fala assim, não, é a missionária Alessandra que vai pregar hoje, misericórdia. Aí o que você faz? Você ora, pede o Espírito Santo, fala assim, Espírito Santo, fala comigo através da tua filha, da tua serva, Senhor. Quebra toda barreira. Quebra toda barreira que há entre mim e aquela pessoa. Quebra toda barreira que há entre mim e o meu pai. Toda barreira que há entre mim e um irmão de sangue, irmãos. Toda barreira que há entre mim e a minha filha, o meu filho, ou meu pai, a minha mãe. Irmãos, só o Espírito Santo que pode fazer isso. Só o Espírito Santo que pode fazer isso. Sabe por quê? Porque a nossa carne milita contra o Espírito. A nossa carne milita contra o Espírito. A nossa carne quer inimizade. A nossa carne quer porfia. A palavra de Deus fala da carne. Lá em Gálatas 5,19. O que é a carne? Vamos ver lá, Gálatas 5,19. Inclusive, nós vamos estudar, é até bom que eu vou falar aqui. Nós vamos estudar Gálatas no GC do ano de 2025. Gálatas 5,19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são, olha as obras da carne. E se você pratica qualquer uma dessas obras, irmãos, que isso seja um propósito para o ano de 2025 na sua vida. 2025 não, irmãos. 2025 não. Que isso seja um propósito na sua vida. No dia 2 de fevereiro de 2025. É hoje. É hoje. É agora. Que você vai pedir a Deus, Senhor, acabou. Acabou. Eu sou espiritual. E o meu espírito vai vencer a carne. O espiritual vai vencer o carnal. E olha para vocês verem. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias. O que é porfias? Falta de união, falta de unidade. Porfia, no sentido
mais simples. Sabe o que é porfia? Palavra chique, né? Panelinha. Porfia é panelinha, irmão. É facção. Ah, não, eu estou na igreja, mas eu só gosto do presbítero Renato, da irmã Neuza, do irmão Sérgio. Misericórdia. Irmãos, temos que amar a todos. Unidade. Unidade. Afinidade é outra coisa. Afinidade é outra coisa. E a unidade, irmãos, ela extrapola as portas, os portões das nossas igrejas. Eu estava lembrando aqui, vendo a Gabi cantar, que esse vozeirão, né, irmãos? Que voz, né? Glória a Deus. E aí, vendo Gabi cantar, eu lembrei, quando ela era pequenininha, uns 4 anos, ela me chamava de Lissandre. Lissandre. E interessante que a gente se conheceu passeando, né? A gente foi para Cabo Frio. Então, irmãos, e tem irmãos aqui, gente, que eu vou falar com vocês, viu? Tem irmão aqui que viaja, que passeia junto, cola neles que dá certo. Então, assim, unidade, irmãos, vai além dos portões. Afinidade, claro, que você às vezes tem mais afinidade com um, com o outro, mas unidade, irmãos, a gente tem que se unir, ser unido com todos. E a palavra continua, 21. Vou continuar aqui. Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor. Eu vou falar amor, vocês repetem. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Amém? Então, já aproveitando aqui a deixa de Gálatas, nós vamos estudar esse ano nos grupos de crescimento a partir de amanhã. Diga para o seu irmão, a partir de amanhã. Não fique de fora. Procure um grupo para você participar. Então, o GC acontece toda segunda-feira às 20 horas. Nós estávamos de recesso. E a partir de amanhã, nós iniciaremos o GC. Nós vamos estudar esse livro maravilhoso de Hernandes Dias Lopes, Gálatas, a Carta da Liberdade Cristã. A Carta da Liberdade Cristã. Tem pessoas, irmãos, que acham, tem gente que fala assim, não, mas você é cristão, você é crente? Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo outro. Irmãos, nós fazemos escolhas. Nada nos prende. Nada nos prende. Somos nós que escolhemos se nós vamos ter um vício ou não. Eu não quero ser viciada. Eu não quero me prender a algo que me faz mal. É uma escolha. Quando eu aceito a Jesus, também por escolha, quando eu escolho servir o Senhor, eu abro mão das coisas que me fazem mal. Das coisas que me fazem mal. Interessante, irmãos, voltando aqui para essa passagem de Marcos 8:31, maravilhosa. E essa palavra nos revela 3 dias cruciais que definem toda a nossa trajetória. 3 dias cruciais que definiram toda a nossa trajetória. Todos os dias foram determinados
por apenas 3. Então imagina que todos os dias da sua vida, do dia que você foi concebida no ventre da sua mãe, na concepção, no ventre, todos os seus dias foram determinados. E não há como fugir, irmãos. Não há como fugir da vontade de Deus, do querer de Deus. Não há como fugir, porque a vontade de Deus ela é muito melhor do que a nossa. Incomparavelmente a vontade de Deus é melhor. Para de dar murro em ponta de faca. Até quando você vai dar murro em ponta de faca? Não querendo fazer a vontade do Senhor, porque achando que a sua vontade é melhor e não é. A sua vontade não é a melhor do que a vontade do Senhor. Abra mão da vontade que está latente dentro de você e fala: Senhor, eu quero a tua vontade. Qual que foram os seus propósitos para o ano de 2025? O que é que você escreveu? O que é que você colocou no papel? Irmãos, a gente pode querer coisas em várias áreas da nossa vida, mas o principal que a gente precisa pedir ao Senhor é mudança. É mudança na nossa vida. É mudança na nossa mente a cada dia. Eu falava com a minha irmã quando a gente vinha: P, eu tenho 48 anos. Eu sei que não parece, irmãos, obrigada. 48 anos. E eu falo assim, tem coisas que eu estou aprendendo agora. É assim com você também? Levanta a mão se é assim com você também. Alessandra, eu tenho 15 anos. A Gabi, que uma das mais novinhas, quantos anos? 17. Ah, eu tenho 18, eu tenho 20. Ah, que delícia, né, irmãos? Eu tenho 30. Eu tenho 40, eu tenho 60, eu tenho 70. Irmãos, e todo dia a gente está aprendendo uma coisa nova. Todo dia a gente está aprendendo algo novo. Mas a gente aprende, mas a gente precisa fazer o quê? Aprender e colocar em prática. Mas a gente aprende e passa o tempo, a gente até esquece e fala, ó. Então, um dos principais, mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade. Saber que 3 dias apenas mudou toda a nossa trajetória. Alessandra, que 3 dias são esses? Me conta. Me conta que eu quero saber. E eu vou te contar. Unidade. Retorno ao primeiro amor. O maior amor do mundo. Lá em João 17, 21. João 17, 21. A fim, olha aqui a oração sacerdotal de Jesus. E eu vou ler, depois vocês leem a oração sacerdotal de Jesus. João 17. Mas nós vamos ler só o versículo 21 que diz assim. A fim de que todos sejam um. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Então, a oração de Jesus é a seguinte: Pai, assim como eu sou um, não é o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Diga comigo, Pai, Filho, Espírito Santo. Os 3 são Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, assim como eu sou um contigo. Assim como eu sou um contigo, faça que assim seja com todos. Assim como eu sou um contigo, que todos sejam um comigo. Era essa a oração de Jesus, irmãos.
Que nós fôssemos um com Ele também. Que nós fôssemos um no mesmo amor, na mesma comunhão, na mesma graça, na mesma misericórdia, irmãos, ainda que eu não concorde com você em alguma situação, e ainda que você não concorde comigo, sabe o que tem que prevalecer? Ainda que a gente não concorde um com o outro, em qualquer situação, em qualquer circunstância, tem que prevalecer o amor, tem que prevalecer a graça do Senhor, tem que prevalecer a misericórdia. Tem que prevalecer a misericórdia, irmãos. Dentro da igreja é muito fácil ter unidade. Dentro da igreja é muito fácil dar a paz ao Senhor, irmãos. Aqui é uma paz, não é, irmãos? Aqui é uma paz. Certa criança desejou morar na igreja. Mãe, meu pai é tão maravilhoso lá na igreja. Meu pai é tão bom lá na igreja, mãe. Vamos mudar lá para a igreja, mãe. Porque aqui, mãe, misericórdia, não dou conta, não. Irmãos, aqui é muito bom. 2 horas de culto, 2h30 de culto. Ai, que maravilha, a paz do Senhor Jesus. Diga para o seu irmão, a paz do Senhor Jesus, irmão. A bênção do Senhor está sobre a sua vida. Ah, que maravilha, que bênção. Aqui todo mundo entende todo mundo, aqui todo mundo compreende, aqui todo mundo ama, aqui todo mundo é fervoroso. Ah, irmãos, e como que é lá na minha casa? Como que é dentro da minha casa? Sabe o que me indigna? As pessoas estudam a Bíblia, terminam o fundamental, o nível médio, faz faculdade, são inteligentes, mas espiritualmente ignorantes, irmãos. São carnais. Quanto mais estuda, parece que fica mais carnal. E quanto mais a gente estuda, tinha que ser o contrário. Quanto mais a gente estuda, a pessoa estuda e fica soberba, fica altiva, se acha melhor que os outros. Ah, agora eu tenho um nível superior, agora eu tenho uma pós-graduação, agora eu sou especialista. E, irmãos, tem um filósofo que ele diz: quanto mais eu sei, nada sei. Então, quanto mais eu estudo, quanto mais eu busco, quanto mais eu leio a palavra, quanto mais eu tenho conhecimento, mais eu sei que eu nada sei. Que eu sou pequenininha. Que eu tenho que abaixar minha fronte. Que eu tenho que reconhecer a grandeza do Senhor na minha vida. Que eu tenho que reconhecer o poder de Deus na minha vida. Mas não, irmãos, dentro da minha casa, que é o lugar onde eu preciso ter mais comunhão, que eu preciso ter mais unidade, que 1 Coríntios 12:25 esteja mais na minha casa, mais diálogo, mais compreensão. Ah, você tem motivo para brigar com sua esposa? Marido, tem? Sua esposa fez alguma coisa que você não achou bacana? Senta com ela. Conversa. Por que é tão difícil? Esposa, seu marido fez alguma coisa que não foi tão legal? Senta. Conversa. Para que discutir, irmãos? Para que faltar com respeito com sua esposa? Que é algo mais precioso que Deus te deu. Mulher, para que você vai discutir com seu marido? Se vocês podem conversar. Gente, existe o diálogo. O diálogo é algo maravilhoso, que a gente precisa colocar em prática. Os irmãos, eu estava brincando que a minha irmã,
Há muitos anos, gente, atrás, ela colocou o desapego, uma caixa de desapego. E eu fui lá e falei, nossa, isso aqui, não, vou ficar para mim. E agora, depois de muitos anos, sabe o que aconteceu? Põe 10 nisso. Ela foi lá e falou, não, Lê, essa jaqueta aqui é minha. Depois de, irmãos, eu já usei ela aqui na igreja, muito. Irmãos, e é assim. Família é assim. E aí ela tá com a jaqueta lá, tá até lá toda bonitona. E aí na hora que ela pôr lá no desapego, eu vou lá e cato. Mas família, irmãos, tem que haver unidade, tem que haver amor, tem que haver paz. A gente não fala tanto dentro da igreja, paz, 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 paz. Dentro da minha casa, paz, acorda e fala, marido, a paz do Senhor, esposa, a paz do Senhor, filho, irmãos, pais aqui, ó, pais e mães. É difícil ter paciência, não é, irmãos? Meu Deus, é uma gritalhada o tempo todo. Fulano, ciclano, beltrano, corre atrás do menino aqui, pega o menino ali, sujiga o menino. Paz, irmãos. Senta com o seu filho, senta com a sua filha. Não subestime criança, irmãos. Criança é muito mais inteligente do que você imagina. Eles são muito mais espertos do que você imagina. E aprende com muito mais facilidade do que a gente. Muito mais facilidade. Então, ensine o seu filho a educar. Gente, gentileza. Está faltando gentileza, não está faltando? Está faltando gentileza. Vocês já viram lá fora como que está? Qualquer coisa. Às vezes um atrito no trânsito. É palavrão, é um xingando a outra, é uma confusão. Outro dia eu lembro que uma pessoa encostou no meu carro. E a gente desceu e realmente tinha um esbarradinho assim no carro. Eu falei assim, não, vai com Deus, vai em paz. Vai em paz. Irmãos, já pensou se por qualquer coisinha pequena a gente for discutir, a gente for brigar? Por coisas pequenas. E coisa que Deus, foi o Senhor que nos deu. Tudo que nós temos foi o Senhor que nos deu. Então, comunhão. Jesus, Ele nos ensinou, assim como eu sou um com o Pai, que todos nós sejamos um com Ele. Sem divisão, sem porfia, sem facção. Então, primeiro dia. Qual foi o primeiro dia? O primeiro dia foi a sexta-feira. O primeiro dia foi o dia que o Senhor ceiou pela última vez com seus discípulos. João 14, 26. Nesse dia, o Senhor fez promessas. Na sexta-feira, Jesus fez promessas. E uma das promessas, entre tantas, em João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Consolador, o Espírito Santo, o nosso guia, o nosso mestre, o nosso professor, que nos ensina todas as coisas, que nos relembra todas as coisas que Jesus nos ensinou. Então, naquele dia, naquela sexta-feira fatídica, onde Jesus foi ungido em Betânia, traído por um dos seus, traído por Judas, Jesus ceia com seus discípulos, é negado por um daqueles que era mais próximo, traído, ferido, humilhado, abandonado.
o primeiro dia, a sexta-feira, dos 3 dias que marcaram a nossa vida, dos 3 dias que mudaram toda a nossa trajetória, a sexta-feira, dia de dor, dia de traição. Será, irmãos, que nós estamos vivendo, qual o dia que nós estamos vivendo? Será que nós estamos vivendo a sexta-feira? A mesma sexta-feira que Jesus viveu? Traição, dor, foi negado, ferido, traído, humilhado, abandonado. E o segundo dia, o sábado. Alguns teólogos, alguns pastores dizem que no segundo dia, no sábado, o inferno se alegrou. O inferno se alegrou no segundo dia. Qual que era o segundo dia? Qual que era o segundo dia? Sábado. Jesus morreu. Jesus foi sepultado. O inferno em festa se alegrou. A esperança acabou. A esperança para Israel, a esperança para o mundo acabou. Irmãos, a promessa de salvação, ela começa, sabe quando que começa a promessa de salvação? Antes da fundação do mundo. A promessa de salvação para mim, para você, para sua família, para o mundo, inicia antes da fundação do mundo. O plano de Deus para nossas vidas, o plano de salvação, ele começou muito antes do que poderíamos imaginar. Antes que todas as coisas fossem formadas, antes que todas as coisas fossem feitas. Já havia um plano de salvação para nós, irmãos. Já havia um plano de salvação, e na sexta-feira, ainda que Jesus dissesse: Pai, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim, Senhor. Afasta de mim a dor. Afasta de mim a traição. Afasta de mim o infortúnio. Mas ainda assim, irmãos, ainda assim, Jesus disse ao Pai: contudo faça a tua vontade. E no sábado, parece que tudo que Jesus prometeu não se cumpriu. Não se cumpriu a promessa. Cadê o Consolador? Cadê a salvação? Cadê a alegria? Cadê a paz que Jesus disse que traria? Acabou tudo, acabou. Todas as promessas, porque Ele morreu. Ele morreu. Ele foi sepultado. Uma pedra foi colocada na porta do sepulcro. Não tem jeito mais, irmãos. Tem uma porta. Tem uma porta. Tem uma pedra impedindo que você realize os seus sonhos. Tem uma pedra impedindo que você concretize aquilo que Deus começou na sua vida. Impedindo que você siga em paz, em graça, em felicidade. O segundo dia, o sábado, era o dia de luto. Muito pouco, irmãos, muito pouco você vai encontrar na Bíblia falando sobre o sábado. Para muito dia de incertezas, dúvidas, falta de resposta. Quanto sofrimento para aqueles apóstolos. Quanto sofrimento para aquelas mulheres que seguiam Jesus. Mas afinal de contas, irmãos, quantas promessas. Quantas promessas o Senhor deixou para mim e para você.
Irmãos, hoje é dia 2 de fevereiro de 2025. 2 de fevereiro de 2025 e nós vamos orar. Nós vamos nos levantar e você vai abrir a sua boca, você vai abrir, vai falar com Deus essa manhã e vai falar: Senhor, eu quero mudança de vida, Deus. Eu quero transformação dentro da minha casa, Deus. Eu quero ser obediente à Tua palavra, eu quero ouvir a Tua voz, Senhor. Eu quero ouvir, nós vamos orar, irmãos. Não é possível que nós vamos passar mais um ano do mesmo jeito. Não é possível que nós vivemos 3 anos de uma pandemia e nós voltamos da pandemia pior do que nós éramos. De 2020, janeiro de 2020, a março de 2023, 3 anos. O pastor estava lembrando aqui, irmãos. A gente pregava para a câmera, sem nenhuma pessoa, sem nenhum irmão, a não ser às vezes um diácono, os presbíteros, missionárias. Pregar para ninguém, irmãos. Falar para ninguém, não tinha criança. Não tinha criança na igreja. Não tinha pessoas na igreja, que tristeza. E o pastor Edmir falou algo interessante: Alessandra, eu achei que quando passasse a pandemia, as igrejas iam lotar. Não ia ter banco, não ia ter galeria que coubesse. Cadê, irmãos? Cadê os convertidos? Cadê as pessoas quebrantadas? Cadê as pessoas querendo Jesus? Cadê as pessoas que perderam seus entes queridos? Onde estão, irmãos? Nós continuamos os mesmos, com as mesmas falhas, na carnalidade, brigando por qualquer coisa, brigando com o marido, com a esposa, com os filhos, não tendo diálogo, não tendo amor, não tendo unidade. O segundo dia, será que nós estamos vivendo o segundo dia? O segundo dia é o dia de luto. O sábado, que acabou a esperança, que acabou toda sorte. Lá em Apocalipse 1, 17, 18, sobre a visão de João na ilha de Patmos. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Amados, ainda que o segundo dia seja o dia de luto, mas Jesus, Ele prometeu. Jesus, Ele prometeu. Nós lemos aqui Marcos 8:31. Jesus prometeu que Ele ia passar todos os infortúnios, que Ele ia sofrer, mas que ao terceiro dia Ele ia. Ao terceiro dia Ele ia. Ao terceiro dia Ele ia ressuscitar. Mas sabe o que acontece, irmãos? Nós permanecemos na incredulidade. Tem muita gente, tem muito crente. Tem muito crente que não acredita na volta de Jesus. Eu vou, é bom ouvir a palavra, eu me fortaleço, eu crio forças para enfrentar a semana. Mas Jesus não voltou até hoje. Tem gente que está parado no sábado. Tem gente que está estagnado no sábado. Irmãos, se você orar, eu quero te dar certeza que tem uma carta aqui, ó, que eu escrevi. Eu estava lendo um pouco para o meu marido. Está aqui. Quem quiser ver, pode ver. Uma carta que eu escrevi. E eu falei: Deus, eu quero isso. Desse jeito. E, irmãos, eu fiz uma lista gigantesca.
E aí eu mostrei para o meu esposo. Tá vendo, amor? Deus cumpriu isso. Não teve nenhum tio, nenhuma vírgula, nenhum ponto daquilo que eu escrevi que Deus não cumpriu, irmãos. Deus, Ele cumpre as suas promessas. Saia do sábado, vamos para o domingo. O domingo é o dia de cumprimento de toda a promessa. Tudo que Jesus falou se cumpriu. Tudo que Jesus falou, João 20, vamos lá em João 20. João 20, 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez. Então aqui Jesus aparece para os seus discípulos. No terceiro dia, quando as mulheres vão lá no sepulcro para ungir Jesus, e elas chegam no sepulcro, e Jesus já não estava mais lá, a pedra já havia sido removida, assim como a pedra já foi removida na sua vida. Não há mais pedra, irmãos, impedindo que você realize, que as promessas do Senhor se cumpram na sua vida. Então Jesus aparece para os seus discípulos, e dizendo isto, lhes mostrou as mãos, o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Não foi essa promessa? Jesus não falou que viria o guia, o consolador, o Espírito Santo? Jesus vem no domingo e diz, recebei o Espírito Santo. Já está consumado, o plano de salvação foi cumprido, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, Romanos 8:1. O abismo que separava, que fazia separação entre nós e o Pai, não existe mais. Não existe mais abismo. A cruz de Jesus foi colocada sobre este abismo. Gálatas 6,14, mais uma vez, Gálatas. Vai estudar Gálatas, gente. Vem estudar Gálatas com a gente. Gálatas 6,14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz do Senhor Jesus Cristo. As portas do inferno não prevalecerão contra aqueles que estão firmados no Senhor. Mateus 16:18. E você vai se levantar, queridos. Você vai se levantar. Não é sexta-feira mais, não é sábado. Nós já estamos vivendo domingo. O dia de promessas. O dia de vitória. O dia de paz. O dia onde o Espírito Santo, Ele nos enche. O Espírito Santo, recebereis o Espírito Santo. Recebereis o Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheia do Espírito Santo, meu irmão, minha irmã. Seja cheio do Espírito Santo, que a sua casa, se você estiver cheio do Espírito Santo, na sua casa vai haver paz. Se você for cheio do Espírito Santo, na sua casa haverá aquele momento prazeroso de você sentar, de conversar, dialogar, irmãos. Chega de briga, chega de confusão na sua vida, no seu trabalho. Sabe aquela pessoa que você olha e diz, meu Deus, como que eu queria me aproximar? Ore, irmãos. Ore por essas pessoas. Ore por essa pessoa que te persegue. Jesus nos ensina a orar por aqueles que nos perseguem, a orar pelos nossos inimigos. A palavra do Senhor nos ensina. Então que você possa abrir os seus lábios nessa manhã, que você possa falar com Deus nessa manhã. Qual situação que você está aí na zona de conforto, que para você está bom? Para você está bom, mas Deus quer fazer mais na sua vida, meu irmão. Deus quer fazer mais na sua vida, minha irmã.
Então comece a orar a Deus, comece a falar com o Senhor nessa manhã, pedir a Deus: Senhor, é hoje, Deus, é hoje, Pai, é hoje, Deus, eu não aceito, eu rejeito na minha vida continuar do mesmo jeito, eu rejeito continuar do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas, não mudando de vida. Eu quero mudança de vida, Deus. Eu quero mudança de vida, Senhor. Mudança de vida é mais importante do que ficar rico, irmão. Mudança de vida é melhor do que comprar um carro novo, irmão. Mudança de vida é melhor do que fazer uma faculdade, irmão. Depois você pensa nisso. Deus tem tudo isso preparado para você. Deus tem tudo isso preparado, coisas maravilhosas para você. Mas muda a sua vida, muda a sua mente. Peça ao Senhor: Deus, eu quero mudar, Deus. Eu quero ser uma nova criatura, Pai. Eu quero ser transformado. Eu quero ser mudado, Pai. Eu não quero esperar dia 3 de fevereiro, não, Deus. Tem que ser hoje, Pai. Essa mudança precisa ser hoje, Jesus. Essa mudança precisa ser hoje. O Senhor não sofreu, o Senhor não padeceu, Pai, naquela cruz por mim, Pai, para que eu continue da mesma forma, não, Deus. O Senhor não quer que eu continue da mesma forma, Senhor, mas o Senhor quer que o fruto do Espírito, Pai, venha ser comigo, Deus, venha ser na minha vida, Pai. Eu preciso ser cheio. Eu preciso ser cheia do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheia do Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo para te encher, irmãos. Peça ao Espírito Santo para te encher, para que quando você for abrir os seus lábios para falar coisas que não agradam a Deus, você vai para a oração. Você fala primeiro com o Senhor. Você fala primeiro com Deus. Você fala: Senhor, purifica os meus lábios, Deus. Purifica os meus lábios, Pai. Que eu não fale palavras de derrota na vida dos meus filhos. O meu filho não é endemoniado. O meu filho não é um capeta. O meu filho não é burro. O meu filho é uma bênção. A minha filha é uma bênção. O meu filho é inteligente. A minha filha é inteligente. O meu marido é uma bênção. A minha esposa é uma bênção. Irmãos, comece a profetizar, queridos. Comece a falar o contrário do que a sua carne quer que você fale. Peça a Deus: Senhor, se for para me falar coisas que não agradam a Ti, Pai, fecha os meus lábios, Deus. Põe brasas de fogo, Pai, nos meus lábios, Deus, para que eu fale só aquilo que for do Senhor, Pai. Põe brasas de fogo nos meus lábios, Deus. Deus, eu não quero ser inteligente, Pai, no papel. Eu não quero ser inteligente carregando um diploma debaixo do braço, Deus. Eu não quero ser inteligente conhecendo a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e não colocando em prática, Deus. Eu não quero, Deus. Eu não quero, Pai. Eu quero uma vida diferente, Pai. Eu quero uma vida nova, Pai. É hoje, Senhor. É hoje, Deus, que eu quero uma mudança, Pai. Deus, eu quero decidir hoje, Pai, participar mais efetivamente, Pai, das atividades da igreja, Pai. Participar mais efetivamente, Pai, dentro do meu lar, Pai. Orando mais, Pai. Lendo mais a Tua palavra, Deus. Com a minha família. Irmãos, quantos aqui que fazem cultos domésticos? Será que o culto é só dentro da igreja? Será que o culto é só no domingo? Será que o domingo é só o culto é só na quarta? Será que o culto é só a oração, intercessão na sexta? Ou será que nós temos feito cultos domésticos, irmãos, de oração, de leitura da palavra com os nossos filhos, com a nossa família, um momento de oração, queridos, com a nossa família, dar as mãos, orar, mas às vezes quando começa a orar, pouco começa a orar já cansa. Não é assim? Às vezes você faz aquela roda dentro de casa, um tem que fazer uma coisa, outro tem que fazer outra. Não, irmãos, tire um tempo. Tire tempo dentro da sua casa para falar com Deus. Tire tempo junto com a sua família para orar, para falar com Deus, para sentar à mesa em comunhão. Senão, irmãos, de nada vai valer, irmãos. Nós vamos passar mais um ano, e mais um ano, e mais um ano.
mas que essa palavra da unidade se cumpra na minha vida, se cumpra na sua vida. Jesus padeceu, Jesus sofreu, mas não foi em vão. Nada que você está passando é em vão, nada que você está sofrendo é em vão, mas você já venceu, você já é mais que vencedor, você já é mais que vencedora em Cristo Jesus.